Pessoal do segundo ano, um olá oficial para vocês aqui do professor Tiago Souza, dando nossa continuidade nas nossas aulas de matemática. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês não estejam com as tarefas atrasadas. Bom, a gente está tendo um contato aí com o ciclo trigonométrico, ampliando aquelas ideias que você teve lá no ensino fundamental, já lá no finalzinho de trigonometria. Só que agora, utilizando essa ferramenta que é o ciclo trigonométrico. Então nós vimos a posição de vários pontos, que seriam os pontos, os arcos notáveis dentro desse ciclo trigonométrico. E agora que a gente vai trazer novamente, né? Já bastou ano passado no primeiro ano, mas aqui nós vamos trazer novamente seno e cosseno, só que com a abordagem no ciclo trigonométrico, correto? Dê sempre uma lida no seu livro didático, amplie esse conhecimento, seja um pesquisador, para que você tenha uma postura diferente em relação à vida, certo? Bora lá! De certa forma, acaba sendo uma revisão, né, porque você conhece seno e cosseno, só que bora ver como é que isso funciona dentro do ciclo trigonométrico. O que nós podemos trazer aqui? Então, temos ali o ciclo trigonométrico, temos lá um arco AP, tá? Deixa eu ver se eu consigo evidenciar o arco AP ali, que é o arco que vai desde o ponto A, que é a origem do ciclo trigonométrico, até o ponto P. E esse arco AP, ele determina uma medida de ângulo, que no caso é o alfa. Mas tá bem. E nesse ciclo trigonométrico, o que viria a ser o seno? O seno nada mais é do que a projeção no eixo vertical. Tá percebendo que tem uma linha evidenciada OP'? Então, essa sombra aqui, é o valor do seno do ângulo alfa. Então, a gente pode escrever desse jeito, o seno do ângulo alfa é igual à medida OP'. OP', tá? Então, aquilo ali é um segmento. Então, deixa eu colocar aqui justamente a posição, a simbologia de segmento. Então, a única coisa que você precisa reconhecer é aquilo, quanto vale aquele segmento. Tiago, mas como é que pode ser isso? Vou falar só uma vez, porque vai também valer para o cosseno. OP' é a mesma coisa que aquele segmento ali na frente, que forma um triângulo retângulo, tá vendo? O alfa, cateto oposto, vai ser aquele segmento OP'. E a hipotenusa? Bom, a hipotenusa vai ser o raio dessa circunferência, que é 1. Por isso que é bem conveniente que o raio do ciclo trigonométrico fosse 1. Porque aí o seno do ângulo alfa vai ser justamente a medida OP'. Era essa a ideia. Muito bem, vamos analisar aqui os sinais desse nosso seno. Então, eu tenho 4 posições aqui do ponto P, certo? Que no caso vão ser os outros 4 quadrantes. Porque você está percebendo, naquela primeira situação, quando o ponto P está no primeiro quadrante, a sombra ou a projeção, que é o seno, o valor do seno, ele está dando positivo. Deu para perceber, né? Porque ele está na faixa positiva do eixo. Agora aqui embaixo, quando nós estivermos com o ponto P no segundo quadrante, viu lá, eu fiz o arco saindo do A e cheguei lá no P, segundo quadrante. Quando eu fiz a projeção, quando eu joguei a sombra para o eixo vertical, ele também acabou saindo na parte positiva. Ou seja, aqui no primeiro quadrante, o seno é positivo. Aqui no segundo quadrante, o seno também é positivo. No terceiro quadrante, viu que eu dei toda a volta agora, o desenho do meio, e parei lá no terceiro quadrante. Quando eu joguei a projeção, deu para perceber que ele está
na parte negativa do eixo, ou seja, o seno é negativo no terceiro, quando o arco está no terceiro quadrante. E a mesma coisa lá no quarto, no último quadrante. Ó, por mais que esteja pequenininho, né? Mas ele também resultou em uma medida negativa, abaixo do ângulo, do eixo, né? A parte negativa do eixo. Bom, nós temos, de novo, alguns valores notáveis, que no caso para nós vão ser 30, 45 e 60, ou em radiano, né? Π sobre 6 para 30, π sobre 4 para 45 graus e π sobre 3 para 60 graus. Então, a gente conhecia lá que o seno de 30 graus era meio, e é justamente aquilo que a gente está vendo aqui, certo? Ó, é exatamente a metade do caminho, a metade do raio. Dá para perceber ali na figura, né? Então, ó, o seno então de π sobre 6, que é 30 graus, né? Então, o seno de 30 graus é meio. Estamos vendo aqui no do meio, né? Que seno de π sobre 4, que é a mesma coisa que 45 graus, é igual a raiz de 2 sobre 2. E, finalizando aqui, o seno de π sobre 3, que é 60 graus, né? É raiz de 3 sobre 2. Só para ver a posição, que você conhecia esses valores de seno e cosseno já, de seno por enquanto, né? Conhecer esses valores de seno lá do fundamental e aquela revisão no primeiro ano. Temos alguns... aquela simetria que nós vimos na aula passada, ela também vai valer aqui. Então, imagina essa situação, que eu tenho o arco de π sobre 6 aqui no primeiro quadrante. Ó, deixa eu apontar aqui. Ó. No primeiro quadrante estamos aqui. Ó. π sobre 6, que no caso é a mesma coisa que 30 graus, certo? Sabemos que o seno de 30 é meio. O que viria a ser o simétrico lá no segundo quadrante? Seria um ângulo, deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. Se esse aqui é 30 graus, o simétrico dele no primeiro quadrante seria esse, que também forma um ângulo de 30 graus aqui. Correto? Só que, logicamente, a gente lembrando da aula passada, que nada mais é do que uma volta completa, 180, menos os 30, certo? Porque ele tem que recuar aqueles 30 para parar no pelinho. Então, 180 menos 30 é 150, por isso que a gente está reconhecendo aqui que 150 é o simétrico de 30. Então, se você sabe o seno de 30, que é meio, ele vai dar exatamente ao seno de 150, por eles serem simétricos. Ouviu? O seno de 150 é igual ao seno de 30, nesse caso aqui. Muito bem, e se for no terceiro quadrante? O terceiro quadrante seria assim, olha. Se esse ângulo aqui for 30, esse aqui vai ser 30. Então, aquele 7π sobre 6, que no caso é 210 graus, nada mais é do que os 180 mais os 30, para dar os 210. Certo? Só que dá para perceber aqui que para calcular o seno de 210, ele vai ser negativo. Deixa eu riscar aqui, olha. Esse aqui é o seno, é o valor, né, do seno de 7π sobre 6, ou 210. Bom, o seno de π sobre 6 é meio. Só que no caso, o de 210 vai ser meio, só que para baixo. Por isso que o valor aqui está dando menos meio. Certo? A gente conhece o valor de π sobre 6, só que percebe pela análise de que esse ângulo está para baixo. Então, é menos meio. Finalizando aqui o último simétrico, seria no quarto quadrante. Como é que seria a análise? Se esse ângulo aqui for 30 graus, então esse daqui também vai ser 30 graus. Então, é a mesma coisa que eu dar uma volta completa, ou seja, 360, recuando 30, ou seja, 330. Então, reconhecemos que 330 é simétrico de 30 graus. Mas, como também aqui o seno ele é negativo, ó, então, conheço o seno de π sobre 6, meio.
Então, o de 330 vai ser menos meio, pela análise gráfica ali. Certo? Assim que nós vemos a simetria. Podemos finalizar vendo os pontos do cruzamento com os eixos. Então, o que nós temos aqui para guardar a informação? Naquele primeiro ciclo trigonométrico ali, seria o ponto inicial na origem, ou seja, como se fosse um ângulo zero ali. Bom, a gente ali então tem o seno de zero. Dá para perceber que quando nós estamos no zero, não produz nenhuma sombra, vamos dizer assim, nenhuma projeção. Então, sabemos que o seno de zero é zero. O outro ponto é o π sobre 2. Então, seno de π sobre 2. Bom, o π sobre 2, ele dá a sombra exatamente igual ao raio. Então, π sobre 2 dá exatamente 1. Seguindo aqui na nossa análise, qual o seno de π? Ou seja, eu dei agora uma volta, meia volta. Ele não vai gerar nenhuma sombra, então o seno de π é novamente zero. Aqui no penúltimo, seno de 3π sobre 2 agora, 3π sobre 2. Então ele deu 3/4 de volta. Dá para perceber que ele, tá aqui, o meu seno, a minha projeção, então deu menos 1. E aqui no último, que seria o seno da volta inteira, 2π. De novo, ele não tem sombra, então seno de 2π é zero. Tá? Guarde essas informações, vão ser importantes. Se quiser depois ver todos esses ângulos aqui, só que em graus, fique à vontade. Bora ver um exemplo aqui. Calcule o valor da seguinte expressão. Y igual a seno de zero, mais seno de π sobre 2, menos seno de 3π sobre 2, dividido por 2 vezes seno de π sobre 6. Só tamanho essa questão. Bora lá. Seno de zero. Acabamos de ver que quando tem 0 graus, ele não faz sombra. Então é zero. π sobre 2. Então π sobre 2, ele está aqui, é 90 graus, é 1/4 de volta. O seno dá exatamente 1 nesse caso aqui. Menos seno de 3π sobre 2. Tá bom, a gente viu o π sobre 2. π sobre 2 é 1/4. Eu tenho 3π sobre 2, então vai ser 1, 2 e 3. Então ele parou lá embaixo, é 270 graus. Bom, a gente viu que isso dá menos 1, porque a sombra está lá para baixo. Então, menos 1. E aqui embaixo nós temos o quê? 2 vezes o seno de π sobre 6. Π sobre 6 é o 30 graus, né? Então, o seno de 30 graus é meio. Muito bem. Então, aqui, cortou 2 com 2, ficou 1. Lá em cima ficou 1 mais 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1. Então, y deu 2. Só tamanho e para pouco barulho. Bora ver aqui também, usando os simétricos. Deu o valor de seno de 3π sobre 2, seno de π...